Nenhuma descoberta promoveu tanto o avanço da ciência deste último século quanto a descoberta dos constituintes atômicos. Conhecer e entender as chamadas partículas subatômicas, como é o caso do elétron, os prótons, nêutrons e assim por diante, foi de fundamental importância para o desenvolvimento de áreas como a química moderna, a eletrônica e mesmo a biologia. Dentre as fascinantes descobertas neste ramo está a descoberta da carga do elétron. A carga elementar, como normalmente é conhecida, revolucionou o conhecimento da natureza atômica da matéria e deu à eletricidade uma personalidade única e especial, porque afinal agora conhecia-se por completo o protagonista da eletricidade. O protagonista principal neste campo foi o cientista americano Robert Andrews Millikan. Millikan nasceu em 22 de março de 1868 no estado de Illinois, nos Estados Unidos. O convívio com seus irmãos, seu avô camponês e seus pais, que tinham a mente aberta, ensinou-lhe a importante arte de arranjar-se sozinho e amar a vida simples. Na autobiografia de Robert Millikan, percebe-se claramente como foram inesquecíveis os anos da sua infância ao lado da família, numa vida estritamente camponesa. Millikan passou a juventude em Maquoketa, no estado de Iowa, onde concluiu seus primeiros estudos. Ingressou depois no Oberlin College, no qual veio a ser suplente no ensino de física mais tarde. Millikan fez o magistério e iniciou uma carreira que o levou finalmente a ser merecedor do Prêmio Nobel de Física. Fortes razões levaram-no a aceitar o cargo de professor suplente de física que lhe foi oferecido quando estudava no Oberlin College. Uma das razões, evidentemente, foi financeira. O salário que lhe ofereciam era maior do que tudo que já tinha recebido anteriormente. Havia trabalhado como repórter e como operário numa fábrica, com uma remuneração relativamente modesta. Outra razão importante foi a afirmação de seu professor de grego, de que seu bom comportamento como aluno lhe permitia, seguramente, ter êxito também ao lecionar física, que foi um ponto estimulante para Millikan. Não era exagero do professor. Dedicando as férias ao estudo da nova matéria, Millikan descobriu que a física se ensinava sozinha. Ele achava que, entendendo a física, você automaticamente absorvia sozinho todos os conceitos básicos envolvidos nessa matéria. E, evidentemente, ficou apaixonado por essa área da ciência e foi por aí que ele se aventurou por toda a sua vida. A física moderna estabelece-se em cima de ideias e verificações experimentais. Nós temos inúmeras teorias que propõem como que a matéria, como seus constituintes devam se comportar. E a partir dessas ideias, os cientistas realizam experimentação que as comprovem ou que as reprovem. Essa verificação experimental é, às vezes, muito difícil de ser feita. Se Millikan, por exemplo, tivesse nascido no tempo de Galileu, disporia apenas de processos e instrumentos primitivos, artesanais, para a realização das técnicas experimentais em ciência. Não poderia sequer medir a pressão do ar, por não dispor de bom vidro e de chama quente para fazer os modelos de barômetros necessários. Mas, naqueles tempos, evidentemente, a intuição e os poucos meios do laboratório eram suficientes para o alcance reduzido das indagações que se ofereciam. As descobertas, mesmo as mais importantes, nasciam mais da intuição do cientista do que das facilidades laboratoriais que se dispunham. Hoje,
os problemas que se apresentam, evidentemente, aos cientistas são muito mais complexos e exigem o desenvolvimento de técnicas de instrumentação que facilitem muito o aprofundamento do conhecimento nas áreas. Certo? Em outras palavras, a ciência evolui à medida que se desenvolve técnicas para que ela evolua. Então, por exemplo, Pasteur jamais poderia descobrir aquilo que descobriu se não tivesse instrumentos que possibilitassem enxergar um pouco o micromundo, né, através de microscópios e assim por diante. Então, a tecnologia, ela proporciona o desenvolvimento da ciência. No princípio do século XX, muitos cientistas dedicaram-se à obra sistemática de medir as constantes naturais. Mas as mais importantes dessas constantes é a carga do elétron, características espectroscópicas dos átomos, a velocidade da luz. E a ideia de medir essas constantes advém do fato que é necessário conhecê-las para se entender o mundo físico. Para se ter ideia da importância dessa tarefa de medir constantes fundamentais da física, basta dizer que, embora seja entusiasmante a determinação teórica de como se dispõem os elétrons e o núcleo dentro de um átomo, só a comprovação experimental feita por Rutherford mais adiante, através de pesquisas experimentais importantes, é que cria um modelo incontestável do ponto de vista prático. A constatação experimental torna suposições realidades. Foi nesse campo de trabalho que Millikan retribuiu à sua época as oportunidades e os estímulos que ela lhe proporcionou. Com Michelson na pesquisa física e Haley na astronomia, Millikan forma com esses dois cientistas o célebre trio que se destacou nos Estados Unidos da época, sobretudo no desenvolvimento de técnicas experimentais para avaliação e constatação de teorias importantes. Após lecionar no Oberlin College, durante os anos que vão de 1891 a 1893, Millikan inscreveu-se na Faculdade de Física de Colômbia e estava disposto a aprofundar seus estudos e a obter a graduação tão desejada por ele na área da física. Nesse período foi ajudado pelo professor Ogden Rood, que o assistiu em suas pesquisas sobre a polarização da luz emitida por um corpo incandescente, das quais resultou uma ótima tese premiada 2 anos depois, pelas ideias que ele colocava nessa importante área da radiação dos corpos aquecidos. Em 1895, Millikan consegue a graduação e surgem novas dificuldades financeiras. Não obtém um cargo fixo na Universidade de Colômbia por não haver nenhuma vaga disponível. E então é aconselhado por Pupin, um professor desta universidade, a obter uma bolsa de aperfeiçoamento em física na Alemanha. Pupin, pessoalmente, sabendo que mesmo o melhor dos conselhos é inútil, senão há meios para segui-lo, nem aguardou a concessão da bolsa de estudo e deu $300 a Millikan para que ele partisse nessa aventura científica na Alemanha. $300, evidentemente, não era muito dinheiro, mas na Europa, além de frequentar as universidades de Berlim e de Göttingen, Millikan manteve contato com todos os grandes físicos do continente. Percorreu para isso vários países numa longa viagem feita de bicicleta, acompanhado nessa viagem por um grande amigo seu. O esforço era compensado. A física vivia um momento de grande progresso na época, né? E um progresso excepcional com a descoberta dos raios-x, da radioatividade, do elétron, do quantum de radiação por Planck. E todas essas descobertas permitiam uma fase que descortinava perspectivas de cuja existência nem se poderia suspeitar antes. Quando Millikan já gastava seus últimos dólares, recebeu um telegrama convidando-o a trabalhar como assistente do professor Michelson,
O mesmo Michelson, que havia desenvolvido maneiras interferométricas, técnicas interferométricas, para o estudo de certas propriedades da luz e que também foram muito importantes na constituição da relatividade de Einstein. Então, Millikan já havia estudado com Michelson em Chicago, no ano de 1894. A oportunidade rara, tão desejada por ele, não pôde ser aceita imediatamente, simplesmente porque Millikan não tinha recursos para tomar a condução do navio de volta para a América. Seu pouco dinheiro, contudo, permitiu-lhe ir de trem até Londres, onde procurou verificar se quem tem boca vai também aos Estados Unidos, além de a Roma. Valendo-se de sua simpatia, acabou encontrando um capitão de navio mercante disposto a transportá-lo a crédito, abrindo mão, inclusive, de um baú oferecido como penhor pelo próprio Millikan ao tal capitão. O capitão não se arrependeu. Millikan pagou-lhe tão pontualmente quanto restituíra ao professor Pupin, acrescido de 7% de juros, os importantes $300 que havia recebido para a sua viagem à Europa. Em Chicago, dedicou seus primeiros anos à pesquisa para a determinação da carga do elétron e à organização de cursos e textos para o ensino universitário. Elaborou um novo sistema didático baseado sobretudo nas pesquisas e experiências de laboratório, das quais fazia participar os estudantes, no início como assistentes e depois os próprios estudantes passavam a ser colaboradores daqueles trabalhos. Se hoje pode ser considerado relativamente fácil no início deste século, medir a carga de um elétron parecia praticamente impossível. E essa era a grande tarefa que Millikan havia tomado para si mesmo. É importante a gente lembrar que há poucos anos o elétron, como partícula, como constituinte, havia sido constatado experimentalmente na Europa. E restava a sua caracterização. Thomson havia feito experimentos extremamente importantes na Inglaterra, mas a sua carga ainda necessitava ser determinada. O que os experimentos de Thomson haviam proporcionado era medir a relação entre a carga e a massa, mas era importante medir a carga sozinha do elétron. A partir de 1906, Millikan iniciou pesquisas para determinar a quantidade de carga elétrica no elétron. Para tanto, analisou o comportamento de gotículas de água com carga elétrica. Analisou como que essas partículas carregadas manifestavam-se sob a influência simultânea da gravidade e de forças elétricas conjuntas, evidentemente. Essas forças elétricas eram muito fortes. E a nuvem de vapor de água que Millikan estava trabalhando, rapidamente se desfazia, se dispersava, não permitindo uma análise profunda de cada gotícula individual sujeita ao campo elétrico. A ideia toda era que gotículas de água carregadas tinham que conter elétrons. E analisando o efeito de campos elétricos externos sobre essas gotículas, Millikan pretendia tirar informação daquelas cargas individuais que compunham a carga de cada gotícula. A experiência com gotículas de água não estava sendo bem sucedida. Se fosse possível fazer medições dessas gotas, os efeitos dos elétrons individuais poderiam eventualmente ser determinados. Uma ideia brilhante, mas com um problema. A água se evaporava muito rapidamente, dispersava a sua nuvem de gotículas, não tornando possível a realização da experiência programada por Millikan. Sendo assim, devido aos problemas que as gotículas de água vinham apresentando, Millikan substituiu a água por gotas de óleo
que não se evaporam tão facilmente quanto água, na verdade. Contando agora com um aparelho capaz de produzir uma névoa de óleo, Millikan mostrou-se cada vez mais confiante de que a carga elétrica de um elétron poderia ser finalmente determinada com uma certa precisão. A essência da experiência de Millikan é aplicar um campo elétrico a uma gota de óleo carregada eletricamente, em seguida analisar o resultado, utilizando para isso equações que envolvam a força e o resultado, a aceleração sobre a partícula. A massa da gota, vezes a sua aceleração, é evidentemente igual à soma das forças que agem sobre ela. A questão é, então, descobrir quais são as forças que agem sobre uma gotícula de óleo sujeita à gravidade, que tenha carga, que esteja sujeita a um campo elétrico. A força da gravidade, evidentemente, faz com que as gotículas tentam cair. A força elétrica vai agir sobre a gotícula. E falta, portanto, mais uma força, a chamada força viscosa, que é a mesma força que faz com que o paraquedas desça lentamente, também vai atuar sobre uma gotícula de água que cai na presença do ar. Millikan, com o auxílio de equações adequadas, formulou o problema e determinou experimentalmente a velocidade com que as gotículas caem. Essa velocidade, que é chamada velocidade terminal, devido à viscosidade, que nós podemos fazer uma analogia com o paraquedas. O paraquedista pula, ele sofre um processo de queda livre. Quando ele abre o paraquedas, ele vai e atinge uma velocidade de queda constante. Essa velocidade, que é a velocidade terminal, permite, na verdade, determinação da força viscosa, ou da força, da resistência do ar nos paraquedas, porque trata-se de um movimento com velocidade constante. Portanto, as forças devem ter se anulado nesse instante. Então, observando a queda dessas partículas, Millikan pôde, utilizando um telescópio, evidentemente, porque são partículas extremamente pequenas, determinar essa velocidade e, com isso, medir as forças que agem sobre a partícula. O que Millikan viu assemelha-se a um ponto de luz que não pode ser visto com relação à sua forma, tudo isso. Porque você tem uma gotícula, o que você enxerga, iluminando esse meio de gotículas, você enxerga pontos de luz, que é a luz espalhada por cada gotícula. E através do seu movimento, você pode determinar as forças. É claro que ainda fica faltando uma série de conhecimento para determinar. Para que a gente possa ilustrar um pouco o experimento de Millikan, vamos aqui para o quadro. E a experiência é bastante simples. Duas placas metálicas são colocadas paralelamente. Aqui existe o campo gravitacional nessa direção. Então, aqui existe a gravidade atuando sobre as partículas através da aceleração da gravidade. Uma voltagem é aplicada entre essas placas, formando o que nós chamamos de um capacitor. E através dessa voltagem aplicada, nós podemos ter um campo elétrico. Muito bem. Aí, com um borrifador, joga-se gotículas de óleo nesse sistema. E aqui vai existir um campo elétrico, vai existir a força da gravidade, tá certo? Então aplicando aqui uma voltagem, nós podemos criar aqui um campo elétrico. Campo elétrico é um conceito, é a caracterização do espaço quando você aplica uma voltagem entre dois pontos. Então nós temos uma gotícula de óleo. Essa gotícula de óleo por si só, na ausência de campos, ela vai cair sob a ação da gravidade. Se ela tiver carga elétrica, de valor Q, e como essas gotículas eram carregadas, nós não vamos entrar em grandes detalhes, mas
vamos imaginar que através ou de fontes radioativas ou de descargas elétricas é possível se carregar essa gotícula. Na presença, entre essas placas, a gotícula tem uma força para cá, que é evidentemente o seu peso, tentando levá-la para baixo. E ela tem também a força elétrica para cima. E essa força elétrica, como a gente pode aprender em eletricidade, vale o produto da carga vezes o campo. Então, o que Millikan fazia era, na verdade, controlar essa voltagem, né? Ele poderia controlar essa voltagem até que a força elétrica compensava a força da gravidade. Nesse ponto, a partícula ficava parada. Esse sistema era iluminado e Millikan, na verdade, observava com um telescópio, mas basicamente utilizava o olho, né? Observava essa partícula. Aqui existia um retículo e ele observava a posição e controlava a voltagem aplicada até que a gotícula ficasse parada. Evidentemente, quando a gotícula fica parada, a força elétrica é igual à força da gravidade. A questão que nós temos é, para determinar a carga, que é o que nós queremos determinar, a ideia toda era determinar a carga dessas partículas. Então, eu tenho que conhecer o campo elétrico, mas isso eu conheço através da voltagem. Mas tenho que conhecer, a gravidade evidentemente é conhecida, tenho que conhecer também a massa da partícula. Esse é o problema. Se eu soubesse o volume, eu conheço as características do óleo, eu poderia determinar a massa da partícula. Mas não há instrumentos aqui para se determinar com precisão o raio e, portanto, determinar a massa. Então, o que Millikan fez no seu experimento, se a gente conseguir um pouquinho de espaço aqui, foi um passo além. Desligou o campo. Quando se desliga o campo, a partícula não mais está parada. Evidentemente, a partícula cai sobre a ação da gravidade, desenvolvendo assim uma certa velocidade. Essa partícula cairia em queda livre se só existisse a força da gravidade se manifestando. Mas, devido à presença do ar, há uma força de resistência do ar, uma força viscosa, que depende da velocidade. E Millikan, o que ele fez foi praticamente observar a evolução da partícula. Perceba que a força de resistência cresce à medida que a velocidade cresce. Então, você solta a partícula, ela vai acelerando, crescendo a velocidade, até que essas duas forças se igualem. Quando essas duas forças se igualam, o que acontece não é que a partícula para, é que a força total, sendo nula, implica que a velocidade é constante. Tá certo? Então chega no ponto onde isso iguala a isso, a velocidade para de variar. E essa velocidade é a chamada velocidade terminal. Determinando a velocidade terminal, é possível você voltar e agora saber que alfa vezes a velocidade terminal é igual a mg. Portanto, de uma forma indireta, você pode, medindo a velocidade e conhecendo essas constantes, determinar a massa, basicamente. É claro que aqui envolve algumas considerações com relação à constante, com a forma da bolinha e tudo isso, que acaba dando uma relação que permite determinar a massa. Conhecendo-se a massa, o que acontece? Conhecendo-se a massa, determina-se, no experimento anterior, qual é a carga contida na partícula. E o que Millikan verificou é que essa carga sempre é um número inteiro vezes uma carga elementar, cujo valor da carga elementar é 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Portanto, Millikan sabia que a carga de qualquer objeto, e no caso a gotícula,
tinha que ser formada por um número inteiro de cargas elementares, que é o elétron. Você só consegue colocar um número inteiro de elétrons para carregar um objeto, eletricamente, claro. Então, com isso, ele conseguiu determinar qual é essa carga, que sempre a carga de qualquer objeto macroscópico será o múltiplo dela. E através disso, determinou com precisão a carga do elétron. Esse é basicamente o experimento de Millikan, e que culminou com a determinação precisa da carga do elétron. A relação entre a carga e a massa já era conhecida, portanto, conhecendo-se a carga, foi possível determinar também a massa do elétron. Com isso, nós conhecíamos as características principais dos constituintes atômicos. O elétron, como partícula fundamental da constituição atômica, ela também o é em todo o resto. Na química, por exemplo, quando há reação, a troca desses elétrons. Na eletrônica, o movimento da eletricidade, a existência de corrente elétrica, depende do movimento dessas partículas. Portanto, a determinação de sua carga e de sua massa abriu praticamente uma janela para o entendimento de todas essas propriedades macroscópicas, do mundo macroscópico, que advém do movimento dessas minúsculas partículas microscópicas. A experiência foi projetada por Millikan com minúcias de detalhes, para reduzir ao mínimo a turbulência sobre as gotículas de óleo que caíam entre as placas paralelas de um capacitor, como foi mostrado. Uma pesada panela de ferro foi projetada para conter e proteger as placas e todo o ar no qual as partículas viajariam. O ar era filtrado com lã de vidro antes de entrar no vaporizador, que deveria lançar a mais fina nuvem de gotículas de óleo dentro do interior dessa câmara. Mesmo a luz que iluminava as gotículas foi pesquisada. Uma solução de sulfato de cobre e um tubo de água de 1 metro de comprimento deveriam remover o excesso de calor produzido pela luz. Detalhes todos para garantir o sucesso da experiência. Durante horas, na verdade durante dias e mesmo meses, Millikan e seus assistentes observaram, através do seu telescópio, o que acontecia dentro da câmara, como as partículas se comportavam, medindo, através das relações que eu acabei de mostrar no quadro, as cargas dessas partículas. À medida que adquiriam mais cargas, as gotículas sofriam variações em seu movimento de queda, chegando a deter-se ou até a reverter seus movimentos. Se o campo elétrico supera a força da gravidade, você consegue reverter o movimento. Muitas vezes ele observaria a subida e descida dessas gotículas, durante dias e dias, evidentemente. Centenas de medidas foram obtidas, registradas e analisadas para produzir essa medição precisa da carga fundamental do elétron. Embora o princípio seja simples, evidentemente, a tarefa experimental de realizá-la foi árdua e cheia de complicações, algumas delas que a gente até não conhece. O valor final da carga eletrônica, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, foi publicado. E a determinação da carga do elétron foi um feito tão importante que alavancou de forma marcante outras áreas, em especial a eletrônica. O conhecimento do elétron, de suas características, de sua carga, proporcionou avanços consideráveis na área da eletrônica. E também na própria ciência de um modo geral, porque o conhecimento da carga do elétron permitiu a realização de modelos mais precisos na física atômica. E isso, evidentemente, tem muito a ver com o surgimento da mecânica quântica moderna e de outras áreas. O elétron, de fato, é uma partícula fundamental, porque a matéria que a gente conhece no mundo macroscópico, basicamente, conversa uma com a outra através do elétron, né? Tudo se liga através dos elétrons. Portanto, ele é uma partícula extremamente importante e fundamental.
O trabalho de Millikan na determinação da carga do elétron foi o último estudo necessário para provar definitivamente que a eletricidade possuía natureza corpuscular. Toda eletricidade se constitui de partículas em movimento ou não, e essas partículas são o elétron. Há outras contribuições que Millikan fez no campo da ciência. Uma segunda contribuição de Millikan para a física foi demonstrar serem verdadeiras as equações deduzidas teoricamente por Einstein para explicar o efeito fotoelétrico. O efeito fotoelétrico é um efeito pelo qual luz incidindo sobre uma superfície faz com que elétrons sejam ejetados. E a medida da energia desses elétrons permite você chegar à conclusão que a luz também é formada de pacotes de energia, que são os chamados fótons. E, na verdade, a única forma de explicar é através da suposição de que a luz seja composta desses fótons. E, ao determinar esses pacotes de energia, ele depende de uma constante, que é chamada constante de Planck. E o valor da constante de Planck também foi determinada pelo próprio Millikan em experimentos devidamente programados, confirmando valores teóricos que haviam sido propostos anteriormente. Esses resultados fundamentais para a física levaram Millikan à notoriedade mundial e ao Prêmio Nobel de 1923. Mas já em 1913, mereceram o prêmio da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos pelos estudos sobre a carga do elétron, apresentado ao Congresso Winnipeg, sendo convidado em 1914 a integrar o próprio Congresso. O valor da constante de Planck também foi por ele determinado experimentalmente, confirmando previsões importantes feitas principalmente com relação à ionização de gases, aos espectros de radiação ultravioleta e a inúmeras outras características, mesmo envolvendo raio-x. Experiências com raio-x foram muito realizadas por Millikan e, evidentemente, nessas experiências ele utilizava e mesmo determinava constantes importantes, como é o caso da constante de Planck. Outros experimentos, mesmo envolvendo o movimento browniano, que é aquele movimento desordenado, que se nota com pequenas partículas de poeira num líquido, foram também por ele estudados. Millikan ocupou-se na sua vida desses experimentos que foram de fato fundamentais para a física moderna. Estimulado pela amizade com o astrofísico George Haley, Millikan também dedicou-se à espectroscopia e durante a Primeira Guerra Mundial estudou sistemas de armas para a marinha e também para a aeronáutica. Em 1921, após 25 anos de colaboração com Michelson, Millikan trocou a cátedra de Chicago pelo cargo de diretor do Laboratório de Física do Caltech, o Instituto de Tecnologia da Califórnia, onde estudou os raios cósmicos, denotação que ele mesmo criou para os raios advindos do cosmos. Em sua opinião, eles eram uma forma de radiação eletromagnética semelhante aos raios gamas, porém mais intensos. Outros pesquisadores mostrariam mais tarde que eles possuíam natureza corpuscular, a radiação cósmica. Tal foi a dedicação de Millikan que em poucos anos se tornou o maior conhecedor mundial do assunto. Para estudar sua intensidade e seu poder de penetração, Millikan chegou a organizar expedições científicas aos Andes bolivianos, à Índia, à Tasmânia e assim por diante, locais que ficavam sujeitos a grande incidência de radiação cósmica. Foi também coberto de recompensas e honras, como o de haver representado os Estados Unidos entre 1922 e 1932 na Liga das Nações. Robert Millikan morreu a 20 de dezembro de 1953 em San Marino, Califórnia. Tinha então 85 anos de idade. Deixou uma obra de organizador e educador,
que demonstram o entusiasmo e a energia infatigável com que empreendera todas as suas tarefas como cientista. Mesmo na mais intensa atividade, nunca sacrificou sua vida privada. Casou-se em 1902 com Greta Borchardt e teve três filhos. Millikan via no universo e nos eventos humanos a manifestação de uma inteligência superior. Afirmava que o único fundamento válido para o conhecimento racional consistia na combinação do espírito do físico com o espírito do religioso. O nome de Millikan tornou-se e permanece ainda hoje um sinônimo de progresso científico. Na primeira metade do século XX, sua imagem, junto com o de Einstein, era o do mais famoso físico da América do Norte.